Olá, amados, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma semana, vencendo em nome de Jesus. Sabemos que passamos por muitas lutas e eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, que muitas vezes esse sentimento invade a alma, abatendo a pessoa e muitas vezes paralisando para qualquer projeto. Eu queria falar sobre como vencer a frustração. A frustração é algo que, quando ocorre, paralisa em nós a capacidade de ter esperança. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Esse texto diz que a esperança não traz confusão, ela não confunde. Quando então nós temos a capacidade de ter esperança bloqueada, o que ocorre é o contrário. Se a esperança não produz confusão, a falta dela produz. E onde tudo isso ocorre? Ocorre dentro de nós. Há uma palavra em hebraico que se chama nefesh, que muitas vezes nós traduzimos como alma, ou como coração, ou ainda como mente. O que quer dizer essa palavra, trazendo realmente o significado dela? Ela diz que é o homem interior, o centro das emoções e paixões, a nossa mente. Algumas mensagens eu tenho estado com você e eu tenho dito que o salmista, no Salmo 42, muitas vezes diz que as suas lágrimas são seu alimento de dia e de noite. As suas lágrimas o questionam: aonde está o teu Deus? As suas lágrimas significam o seu sofrimento. Algo tinha acontecido. Ele estava triste, por assim dizer, estava frustrado. Algo que ele esperava não ocorreu. A Bíblia nos ensina que, nesse momento, Deus já proveu para você e para mim uma capacitação para vencer isso. E a Bíblia trata isso como uma herança, é algo que está dentro de nós, dado pelo Senhor como herança. Ele diz que quando essas coisas ocorrem dentro de nós, quando esses ministradores do caos se aproximam para nos abater, nos ferir, nos jogar por terra, é hora de se levantar dentro de você esse profeta. Sim, é você ser profeta da sua alma. Olha o que diz a palavra em Isaías 54, 17. Ela diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. É a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ele está dizendo: toda arma que se levanta contra ti em juízo, esse tribunal que se cria dentro de você, com acusações, com tanta batalha. No Salmo 42, há um momento que parece que o salmista entende isso. E ele está dizendo: minhas lágrimas me alimentam de dia e de noite, me questionam. Ele para de falar isso. E no Salmo 42, versículo 5, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele questiona a alma, ele toma uma posição diferente. Ele diz: escuta, eu quero saber o que está acontecendo, por que você está com essa perturbação? Aí olha o que ele diz mais: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Que coisa linda! O salmista começa a mudar a situação no momento que ele assume essa posição dele parar esses ministradores internos, essas vozes de acusações e de desânimo, e ele se levanta dizendo: eu tenho uma herança no Senhor, e eu espero no Senhor. Sabe, queridos, a frustração, ela rouba a esperança, e nós não podemos viver sem esperança. É a esperança que não confunde, é a esperança que traz uma organização interior na nossa alma. Eu sei que muitas vezes nós ficamos frustrados por várias coisas. Existem frustrações mínimas, como alguém que lava seu carro, dá um polimento e vai sair para dar uma volta e cai um temporal. E é uma frustração, sim, mas é uma coisa tão pequena.
Existem outras coisas que vão se avolumando. Alguém que se prepara para ter uma posição no trabalho. Existe um toque, o chefe dá um toque dizendo, olha, você tem boas possibilidades para isso. Ele se anima, ele comenta em casa, ele está na expectativa, o trabalho não vem. Então a frustração é mais profunda. Mas há certos tipos de frustração que é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que é como algo que ministra um caos dentro de nós, uma confusão dentro de nós. A definição de frustração é um sentimento de insatisfação, muitas vezes acompanhada de ansiedade ou depressão, resultante de necessidades não satisfeitas ou problemas não resolvidos. A pior parte disso tudo, queridos, é que ao acreditarmos em algo que não acontece, muitas vezes nos tornamos prisioneiros disto. Somos levados a uma prisão, uma decepção, uma frustração. A frustração muitas vezes nos faz desistir de outras pessoas. Me frustrei, me decepcionei com familiares. E eu digo, não quero mais ter relacionamento com essa pessoa. A frustração muitas vezes me faz desistir de mim mesmo. Já fracassei tantas vezes que eu desisto de mim. Vou vivendo por viver. E sabe uma coisa? Muitas vezes a frustração nos faz desistir de Deus. E é por isso que eu quero trazer esse tema para você hoje. Eu quero que você escute isso. Pode ser que você esteja hoje nesse lugar e Deus quer te levantar. Pode ser que você não esteja nele, mas Deus quer te preparar, porque se no futuro vier algo assim, você terá ferramentas para sair daí mais do que vencedor. Quero tratar os 3 tipos mais comuns de frustrações. A primeira é exatamente frustração com as pessoas. Nós sabemos que nessa vida as pessoas fazem promessas e muitas vezes não as cumprem. Aí, nesse momento, a gente se sente defraudado, traído. Parece que só nos buscaram para tirar vantagem. É aquela pessoa que se aproximou de você e prometeu, e você acreditou nessa proposta, e depois essa pessoa te traiu, te abandonou. E você diz, isso é muito ruim, pastor, isso é horrível. Mas isso não é privilégio seu, isso não é privilégio seu, isso não é privilégio nosso. Isso acontece com todas as pessoas. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz em 2 Timóteo 4,10, ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Sabe, queridos, Paulo está dizendo assim, esse pessoal todo que eu me dediquei, que eu gastei tempo, que eu investi, foram embora. Em 2 Timóteo 4,14 diz, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Isso dói. Isso deixa cicatrizes profundas. É nesta hora que, se você não se levanta para trabalhar o seu coração, que a frustração ministra a sua alma. E ela diz neste momento, nunca mais confie em ninguém. E você passa a ser uma pessoa que desconfia de tudo e de todos. E esse lugar é um lugar caótico, um lugar ruim. O segundo tipo de frustração é quando eu me frustro comigo mesmo. Isso ocorre quando temos um tipo de reação, naquele momento, passa um tempo e a gente reconhece que agiu mal. A gente diz, puxa vida, é o que se chama de ressaca moral. É aquele momento que você teve uma explosão, você falou o que não devia, você reagiu de uma maneira que você mesmo condena, e depois disso você cai em si. Às vezes, mais um pouco ainda, situações em que você se prepara um teste para uma entrevista de emprego. E você vai para a entrevista seguro, mas na hora o seu emocional lhe trai e você sai da entrevista sabendo, não fui bem, eu não fui bem. E sabe, queridos,
Esse tipo de frustração com a gente acontece com coisas diárias, como, por exemplo, às vezes a gente chega lá no final do ano, faz uma lista e diz: esse ano eu vou fazer ginástica, eu vou aprender um idioma, eu vou perder peso. E o tempo vai passando e a gente vê que estamos chegando quase no meio do ano e essas coisas não ocorreram. E aí nos frustramos, sabe? E muitas vezes falhamos com outras pessoas. E muitas vezes falhamos com Deus, promessas que fazemos. Romanos 7 diz assim, versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou. Olha que coisa tremenda, que o apóstolo Paulo está dizendo que num certo momento ele está frustrado porque ele tentava cumprir a lei e não conseguia. E isso fazia com que ele se achasse miserável. A frustração, queridos, nesse momento, ela entra ministrando ao nosso coração, dizendo: por que você vai se comprometer? Você escuta uma mensagem como essa, e nessa mensagem há um momento que o Espírito Santo apela ao seu coração, para que você faça mudanças. E nesse momento, aquele sentimento diz: por que você vai fazer isso se você vai falhar? Você vai falhar, você se conhece, e sabe, é tão complicado isso, que quando a gente começa a se frustrar conosco também, com pouco tempo, começamos a nos frustrar com Deus. Sim, porque a gente vive num mundo onde é muito comum você escutar alguém dizendo: nunca deixe de sonhar. Pessoas dizendo: não desista de seus sonhos. Pessoas dizendo: você pode, você é capaz. Sem ao menos checar que tipo de sonho é esse que nasceu no seu coração. Eu vou tratar disso mais tarde. Mas quando a gente começa a sonhar por algo, e a gente começa a orar por aquilo, e Deus não responde, começa a haver um sentimento de frustração. Porque muitas vezes sonhamos com alguém que é solteiro e diz: eu quero casar com esse tipo de pessoa. Eu quero ter esse tipo de casa. Eu quero ter esse tipo de carro. Eu, às vezes, me surpreendo com pessoas que se endividam para comprar um carro e ele explica: não, eu sonhei com esse carro a minha vida toda. E o que mais me surpreende é que, às vezes, que é um carro que foi lançado pouco tempo, 2, 3 anos atrás. Como é que ele pode ter sonhado com esse carro a vida toda? Então, veja como é incrível esse processo almático que entra dentro de nós e nos faz, muitas vezes, crer em sonhos como se fossem nossos e que não são. E nesse momento a gente começa secretamente a culpar Deus. A gente diz: Deus, você não ouve minhas orações, você escuta de fulano, de cicrano, porque eu vejo eles realizarem sonhos. Eu não. Olha o que o salmista diz em Salmo 22, versículo 1, versículo 2, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Veja que coisa incrível. Essa pessoa está num ponto que, nesse momento, esse sentimento de decepção, de frustração se apodera dele e começa a ministrar dentro dele, dizendo: a única maneira de você não se frustrar é você não esperar em nada. Ou ainda, abaixe ou rebaixe o padrão de esperança que você tem. Lamentações 3,18, num momento muito complicado na vida do profeta Jeremias, ele diz: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Veja que aqui tem um profeta dizendo: eu estou tão frustrado, eu estou tão cansado, eu estou tão sofrido, que minhas forças se acabaram e também, junto com elas, a minha esperança em Deus se acabou. Uau! Mas eu estou aqui não é para contar a vocês como é que a gente fica frustrado. Eu fiz essas denúncias para a gente se situar. Eu estou aqui em nome de Jesus para, pela palavra de Deus, aprendermos como vencer a frustração. Primeira coisa importante, nós temos que entender que a frustração vem
Porque nós tivemos um foco equivocado. Nós invertemos prioridades. Nós colocamos nossa confiança em coisas ou em alguém que jamais poderiam nos suprir. Como é que eu resolvo isso? A primeira solução: coloque sua confiança em Deus. Em Salmos 146 diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Ele está dizendo, não confie em príncipe, nem nos filhos dos homens. Não, o príncipe é poderoso, pode ser o que for, não confie. Jeremias 17,5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Sabe, queridos, não, é muito bom trabalhar, mas nós temos que entender, quando eu coloco a minha confiança no meu trabalho, eu vou me frustrar, porque não é só pelo trabalho duro que eu vou alcançar objetivos e sonhos. Temos que entender, Salmos 127, 2 diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Romanos 9,16 diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Salmo 44, 3 diz, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e se a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Nós temos que tomar nossas expectativas e colocá-las em Deus, sua palavra e no seu amor. É isso que nós temos que fazer, porque é bom trabalhar e é correto. É importante você ser um guerreiro, uma guerreira e lutar, mas não pode ser aí a confiança precisa ser no Senhor. A Bíblia diz em Salmo 71:5, pois tu és minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Amados, aqueles que assim procedem nunca ficarão frustrados. É interessante entender que quando colocamos a confiança em Deus, Ele sara a nossa alma, Ele sara nossos relacionamentos, e ao invés de nos afastarmos das pessoas, acontece exatamente o contrário. Passamos a ter relacionamentos saudáveis em todos os níveis. E também passamos a trabalhar mais dedicadamente ao Senhor, porque confiamos nele, recebemos dele e temos vontade de trabalhar para ele. Segunda coisa importante, depois de confiar no Senhor, trocar o foco, é identificar a origem dos nossos sonhos. De onde vêm os nossos sonhos? Por que é que você se frustrou? Qual era o seu sonho? De onde veio? Quem criou em você esse sonho? Veja bem, a Bíblia está cheia de promessas. A palavra de Deus, do começo ao fim, tem promessas para o seu povo. Temos que entender isso. Porém, cada promessa tem uma premissa. Você diz, o que significa isso, pastor? Tem uma condição. Deus promete curar a terra. Nós estamos orando nesses tempos de pandemia para que o Senhor cure a terra. Mas ele diz antes o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então, olha a palavra, então, ou seja, depois disso, então, eu ouvirei a sua oração, e eu virei dos céus, e sararei a sua terra. Isso é uma promessa de Deus. A Bíblia está cheia de promessas, mas essas promessas estão ligadas a condicionamentos que nos levam para receber a promessa. Não uma coisa aleatória. Nada nessa vida, queridos, é aleatório. Se você for entrar agora, nesse momento, no seu PC, no seu computador, num aparato eletrônico, que tiver uma senha, você tem que pôr a senha. É condição sine qua non você colocar a senha para você poder entrar. A promessa é que, se você coloca a senha correta, você vai ter acesso. Se você diz, eu não vou colocar a senha, não tem acesso. É importante, e a gente entende tantas coisas na vida dessa forma, mas tem dificuldades de entender isso quando se trata do Senhor.
Sabe, amados, quando os sonhos não têm como fonte a Deus, vai acabar em frustração. Ou nunca se realizará, ou mesmo que ocorra, não trará a satisfação esperada. É alguém que esperou tanto para comprar algo e lutou, às vezes perdeu até família para conseguir aquilo, e depois que consegue, passado alguns dias, se frustra porque vê que não é o que esperava. Nós precisamos reconhecer que existem diferentes fontes que nos influenciam a ter sonhos. Não é somente Deus, porque Deus, quando Ele nos influencia a ter sonhos e propósitos, Ele vai sustentar isso. Muitas vezes nós temos um sonho porque alguém sonhou por mim, seja familiares, seja muitas vezes os meios de comunicação, através de propaganda que incute no meu coração que eu preciso de certo produto. Nós passamos, queridos, nesse momento a buscar Deus para que Ele realize nossos sonhos. É o contrário, né? Ou seja, Deus não é mais Senhor, Ele é servo. Eu trago uma relação de sonhos e digo, ó Senhor, está aqui para o Senhor realizar. Isso não vai dar certo, queridos. Isso é como procurar a fruta na árvore errada. É alguém que procura laranjas em uma macieira. Não vai acontecer. Nós precisamos de consultar a Deus se esse sonho, se esse desejo que tem dentro de você é dele. Porque se for dele, vai se cumprir. Agora, se não for dele e você teimar com isso, vai lhe frustrar. Salmo 139, 23 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Que coisa, o salmista está dizendo assim, Senhor, me sonda, vê por que eu tenho esses desejos, isso vem de ti. Números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para que minta. Veja que coisa linda, quando Deus promete, olha a diferença. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Que coisa maravilhosa! Se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele fará. Jeremias 1,12 diz, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, de um lado, eu tenho sonhos fabricados numa fábrica de ilusões, e quero viver isso, e quero pedir a Deus que Ele faça isso ser realizado. Não vai acontecer. Do outro lado, eu tenho um Deus amoroso, todo-poderoso, dizendo, o que eu te prometo, eu cumpro. Você diz, o que é que eu faço no meio dessa esquina? Temos que orar. Buscar o Senhor, para que Ele nos revele. Salmo 25, 12 diz, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente anda com Deus, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente gasta tempo, quando vem um desejo, um sonho, algo que não quer tomar conta de nós, a gente leva isso cativo até a presença de Deus, sabe, queridos? Muitas vezes, tem pessoas que pegam uma lista, uma folha, escreve com seus desejos, com seus pedidos, e vem aos cultos de oração com esses desejos, dizendo, Deus, assina aqui embaixo, eu quero que o Senhor assine aqui embaixo. Não é assim que funciona com Deus. E você diz, e como é que funciona com Deus? Preste atenção, se você até agora não entendeu muita coisa da mensagem, ou entendeu, espero que tenha entendido, não sei, não importa, mas eu quero que você saia daqui com essa informação. Não é fazendo uma lista e pedindo a Deus que Ele assine embaixo, porque Ele não o fará. É o contrário. Pega uma folha em branco e vai lá embaixo dessa folha e assina. E entrega essa folha a Deus, dizendo a Ele, eu confio no Senhor, o Senhor me ama, eu sou a menina dos teus olhos, faz muito tempo que o Senhor me atraiu, dizendo que com amor eterno o Senhor me amava, então eu entrego essa folha em branco, para que o Senhor preencha os seus sonhos na minha vida, o seu propósito na minha vida, o que é que o Senhor deseja. Nesse lugar, queridos, eu garanto, não tem frustração, jamais. Último ponto que eu quero falar com vocês, tem um versículo ainda sobre esse ponto, que eu não quero deixar de ler, Jeremias 29, 11, que diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vocês, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que coisa linda!
eu entrego a minha vida ao Senhor, assino essa folha em branco, e Deus diz: os pensamentos que eu tenho a seu respeito são todos de paz e não de mal. Último ponto para a gente poder concluir. Nós precisamos aprender a esperar no tempo de Deus. Colocar minha confiança em Deus, checar a procedência dos meus sonhos, pedir a Deus para que eu possa sonhar os sonhos dele, aí não tem frustração. E por último, entender que quando Deus, esse Deus de promessas, tem promessa para mim, porque eu tenho promessas de Deus, muitas já foram cumpridas, outras ainda não, mas Ele está dizendo: eu vou cumprir, mas eu tenho que aprender a esperar no tempo de Deus. Muitas vezes a frustração vem porque a minha oração não está sendo respondida do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. E nós temos que entender que Deus é todo-poderoso, que Ele conhece o ontem, o hoje e o eternamente, e Deus sabe o tempo certo para cada coisa. Para cada coisa. É muito importante entender isso, queridos. Muitas das promessas que Deus fez, algumas pessoas deixaram de receber essas promessas porque não souberam esperar. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, em 1 Coríntios 15, diz assim: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Veja que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, do quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Sabe uma coisa, queridos? Jesus fez isso, foi assunto aos céus. Poucos dias depois veio o Pentecostes. A ordem era que essas pessoas esperassem. Sabe quantos estavam lá quando o Espírito Santo veio? Desses 500, 120. A pergunta é: onde estavam os 380? Perderam a promessa, perderam a bênção. E por quê? Porque não souberam esperar. Eu quero lembrar a você que sabe, e a você que não sabe, eu quero te falar. Existem 3 maneiras de nós entendermos os tempos. A primeira maneira é a maneira que nós contamos aqui na Terra o tempo, nós chamamos isso de cronos, é o tempo cronológico. Pelo tempo cronológico você tem a idade que você tem, os dias que você tem, os meses que você tem, pelo tempo cronológico. Existe outro tempo que é o tempo de Deus, que se chama Kairos. Kairos. No tempo de Deus, tudo que vai acontecer na minha vida já ocorreu. A Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então tudo já ocorreu. Mas no Cronos ainda não. Quando Isaías diz, em Isaías 53, no passado ele estava falando sobre algo que ia acontecer no futuro, só que como era um texto profético, ele falava como se já tivesse acontecido. Ele dizia: Ele tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele descreve então, em Isaías 53, a crucificação do nosso Senhor. Muitos anos depois, Jesus foi para a cruz, e aquele texto se cumpriu. Entenda, quando Isaías fala num texto profético, ele está trabalhando num tempo de Deus, que é o Kairos. Quando aquilo se cumpre no Cronos, ou seja, quando aquilo se cumpre no nosso tempo, acontece o terceiro tempo, que é Pleroma. Pleroma é quando aquilo que Deus prometeu e aquilo que no tempo de Deus já ocorreu, alcança o meu tempo e ocorre no meu tempo. É o Kairos descendo no Cronos para criar o Pleroma. Você tem que aprender, eu tenho que aprender a esperar pelo Pleroma. Abacuque, capítulo 2, 3, diz: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. Ou seja, o tempo não chegou ainda, mas ela vai se cumprir. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere. Ainda que pareça demorar, mas a visão virá no momento exato. Vai vir no momento certo. Quando você hoje sair desse culto, saia com seu coração cheio de esperança, vença a frustração. Sejamos encorajados por essa palavra que está em Romanos capítulo 5, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Glória a Deus, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ministremos as nossas almas, que a esperança de Deus
nunca irá nos frustrar. Como diz Abacuque, capítulo 3, versículo 17, pois embora não floresça a figueira, nem haja fruto nas vides, embora falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, embora o rebanho seja exterminado do curral, e não haja gado nos presépios, ou seja, ele está dizendo, embora aconteça um caos, uma pandemia, um pandemônio, contudo, eu me regozijarei em Jeová, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os das corças, e me fará andar nos meus lugares altos. Glória a Deus. Talvez você começou a escutar essa palavra hoje com a sua alma aprisionada por frustração ou decepção. Mas eu, em nome de Jesus, profetizo que você vai sair daqui hoje, não mais prisioneiro de frustração e decepção, mas você vai ter um outro tipo de prisão, uma prisão que você vai amar estar nela. Zacarias 9,12 diz assim, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Preso de esperança é gente que é aprisionado pela esperança, nunca desiste, nunca se frustra, porque sabe em quem pôs sua confiança. E aí vem a promessa, olha que coisa linda, receba essa promessa. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Quero que essa palavra entre no seu coração. Se você entrou hoje, ligou a sua televisão ou o seu computador no YouTube, você está nos vendo aí no Vida com Vida News, e você começou tudo isso com algumas coisas, alguns questionamentos na sua alma. Eu quero profetizar que você vai, ao final desse culto, e agora mesmo, receber essa paz que só Deus dá, e você vai ser alguém a partir de hoje, cheio dessa esperança, porque você colocou a sua confiança na mão daquele que nunca falha. Que Deus te abençoe poderosamente.